Irmãos, vivemos numa era hoje marcada pela hipersexualização. Não é difícil você perceber que nós estamos diante desse contexto, é o ar que nós respiramos. Nós temos publicidade, nós temos redes sociais, nós temos entretenimento, e tudo isso, de alguma forma, eles transformaram, seja publicidade, redes sociais, entretenimento, eles transformaram a sexualidade em um mercado. Segundo pesquisas recentes, o consumo de pornografia afeta mais de 60% dos homens e mais de 40% das mulheres. E aqui é um dado que inclui cristãos, crentes em Cristo Jesus. Estão presos, vivendo e absorvendo essa realidade, onde nós vamos ser desafiados hoje a tratar sobre esse tema de impureza sexual. Além disso, nós estamos diante de uma mensagem e de muitos bons pregadores que estão dizendo que é tempo de liberdade sexual, é tempo de fazermos o que nós queremos, é tempo de seguir os nossos instintos. Esse negócio aí de preservar, esse negócio de ser recatado, esse negócio de se guardar para o casamento, isso é coisa do passado. Tem que fazer o test drive, né? Tem que fazer as experiências, tem que fazer os testes para saber se vai dar certo. Então, tudo muito aberto, tudo muito liberal, tudo em nome de liberdade, que muitas vezes ignora os limites que protegem até mesmo a dignidade humana. A dignidade humana. Nós não somos animais. Embora os filósofos ensinam, escrevem e é ensinado nas escolas que nós somos resultado da biosfera, do acaso, não sei de que mais, a Bíblia, pelo contrário, diz que nós fomos criados com dignidade, à imagem e semelhança de Deus. Portanto, considerar o homem como animal ou tratá-lo como animal é algo que está muito aquém da perspectiva da cosmovisão cristã. O homem, ele não é animal, ele tem faculdades que apresentam uma capacidade de ir além do que sente, além do que se deseja, além daquilo que o seu coração põe os olhos. Você recebeu capacidade de Deus de dizer não, pensar, raciocinar, ter bom senso, que às vezes é só uma questão de bom senso. Pensa bem, bom senso, que está faltando hoje em muita gente. E você vai entender que não é possível fazer isso. Não é possível estender esse compromisso. Falta esse entendimento onde a liberdade humana tem sido bastante prejudicada. Vivemos em uma época em que a sexualidade tem sido profundamente distorcida. Além dos dados relativos à pornografia, nós temos também dados recentes que mostram que o tráfico da internet, o tempo gasto na internet, mais de 40% do tempo de uso na internet no Brasil é também relacionado a esse tema, a sexualidade, pornografia e tudo mais. Isso tem afetado a forma como as pessoas percebem e praticam a sexualidade. Até mesmo muitos que estão aqui, dentro do contexto de povo de Deus, sendo chamado para a santidade, têm dificuldade de alinhar a mente, alinhar a perspectiva de como ver o sexo. Até mesmo intimidades no casal e outras práticas mais sobre a perspectiva apenas mundana. São crentes, mas ainda pensam e agem como mundanos. Diante desse quadro, a desconstrução de valores bíblicos, irmãos, tem promovido uma visão onde tudo é permitido, desde que traga prazer individual. Nós estamos vivendo na revolução chamada revolução emocional, emotiva, afetiva, onde eu estou sempre trazendo
o prazer para o meu aspecto, para o aspecto bem individual, bem pessoal. E é nesse cenário onde Levítico, capítulo 15, nos ensina que a sexualidade, ela deve ser protegida com santidade. Deus apenas não regula, mas também redime, restaura, purifica a imundícia da sexualidade quando ela é corrompida pelo pecado. Deus, ele é gracioso em redimir a sexualidade humana por meio de Jesus Cristo. No entanto, essa realidade não é nova. Desde os tempos bíblicos, Deus instruiu o seu povo sobre pureza sexual. Nós vemos essa preocupação divina com a pureza, incluindo aspectos relacionados a tudo. Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Nós já estudamos no capítulo 11 e falamos sobre o alimento, alimentos impuros. No capítulo 12, nós falamos sobre a mulher pós-parto. Depois, 13 e 14, entramos em outra seara, enfermidades, doenças. Agora, sexualidade. Deus está pensando em cada detalhe. Nesse contexto, nós vemos essa preocupação em aspectos também relacionados à relação conjugal, apontando para a necessidade da redenção. Imagine um rio cristalino que vem de um alto, de uma montanha, de uma serra. Na nossa região, de vez em quando, a gente encontra isso. A gente foi esse final de semana no sentido Salitre, e lá tem uns locais onde a gente percebe água cristalina saindo, também ali do Cariri. Imagine, então, essa água limpa, pura, saindo, e é belo perceber essa pureza na sua origem, mas à medida que desce, ela vai se contaminando, e aí vem os esgotos, vem o lixo, e assim é a sexualidade, criada por Deus, pura, mas corrompida. Então, é diante desse cenário, diante desse contexto, que hoje eu quero falar sobre essa ideia da missão de Deus em habitar conosco, em ser o nosso Deus, e nós sermos o povo dele. O que ele planejou para a humanidade, que envolve uma sexualidade pura e santa. A missão de Deus para a humanidade, ao nos dar o presente do sexo, ele nos deu de modo que a gente possa cumprir a missão de glorificar a ele. E essa prática, esse exercício sexual importante na nossa vida, tem que ser exercido de uma forma pura e santa. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso contexto. Se você perceber no capítulo 15, de vez em quando eu falo que os hebreus e os escritores da Bíblia, eles tinham uma maneira de escrever que ajudava a eles memorizarem, chamado de quiasmo, onde ele começa com um pensamento, uma ideia, ele depois trata sobre outra ideia, e no centro é o ponto central onde ele quer que você entenda. Depois ele faz uma correlação, novamente tratando do mesmo assunto, fazendo um paralelo e terminando com o mesmo assunto. O livro de Levítico, ele é mais ou menos isso. Ele começa com sacrifícios, entra no tema de sacerdotes, depois ritos de pureza, e ele faz o mesmo movimento, porque o centro do livro é o capítulo 16, que nós vamos estudar, se Deus permitir, que é o dia da expiação, é o tema principal do livro. Levítico foi para escrever sobre como o homem está limpo diante de Deus, santo diante de Deus, e tem a ver com o dia da expiação. E paralelo, então, no capítulo 15 até o 19, nós temos os temas de impureza novamente, depois entra nos assuntos sobre sacerdotes, e finaliza sobre as festividades, onde entram os sacrifícios com as festividades, as festas judaicas. Então nós temos esse entendimento do livro. Aqui no capítulo 15 não é diferente. Se você percebeu, ele começa a falar do homem. Em relação ao homem, ele fala de fluxos,
essa ideia de fluxo aqui, que sai do homem, e essa palavra fluxo aqui é repetida muitas vezes, está se referindo à enfermidade, doenças, que são emitidas do homem, de modo involuntário, ele está doente. Naquele contexto, até mesmo bem remoto, eles já falavam, né, desse fluir comum aqui, se referindo a fluxo tanto menstrual ou seminal, mas aqui, em primeiro lugar, em relação ao homem, ele está falando de impurezas que tem a ver com doença, como a gonorreia, por exemplo, e outras mais de natureza sexual, que homens são acometidos. Então, ele está falando desse tipo de doença que tem a ver com a sexualidade, com o órgão reprodutor do homem. Depois ele vai falar sobre o fluxo natural, né? A gente chama de poluição noturna, onde o homem emite, de modo involuntário, o sêmen. E a mesma coisa, então, ele vai tratar em relação à mulher, os fluxos involuntários da mulher, e nessa área de enfermidade, mas no centro, no verso 18, no centro, o tema principal, o verso 18, ele vai falar do homem coabitar com mulher e o que deve acontecer. Ele vai falar aqui de modo central sobre a relação de um homem e de uma mulher. Então é nesse contexto aqui que nós queremos nos concentrar e falar sobre o grande desafio de viver a sexualidade, né, dentro de uma perspectiva santa, o modo de vida que Deus instrui para o seu povo. Então, vamos pensar como Deus se importa tanto, meus irmãos, e Deus quer ver os seus filhos sendo separados para viver de uma forma pura. Ao final do capítulo 15, você lembra da nota, é para que vocês não morram. Se vocês entrarem no meu santuário desse jeito, vocês vão morrer. Eu quero que vocês prestem atenção, né? Deixa bem claro, vocês não devem, impuros, em relação à sexualidade, chegar no meu tabernáculo, contaminar o meu tabernáculo, assim vocês vão morrer. Em primeiro lugar, dentro dessa missão bem clara, apresentada pelo próprio Deus, essas leis aqui estão tentando nos chamar ao compromisso de uma adoração. O homem é pecador, Deus é santo. Então Deus institui, formaliza o sistema sacrificial para que o homem possa se aproximar de Deus. Mas ao se aproximar de Deus, cuidado com as impurezas. E aí nós temos, meus irmãos, aqui a pureza sexual nesse contexto. Levítico está regulando várias condições de impureza associadas ao corpo humano. Após o ato sexual, tanto o homem quanto a mulher deveriam lavar-se, permanecer impuros até a noite, final de tarde, a ideia de noite, aqui na perspectiva hebraica, né? Essa impureza, necessariamente, não tem a ver com pecado. Aqui é um lembrete da santidade. O princípio aqui é o seguinte: mesmo nas áreas, ou mesmo as áreas mais íntimas da vida humana, estão sob o governo de Deus e deve refletir a sua santidade. A relação sexual não é impura em si, mas a necessidade de purificação aponta para a fragilidade humana e para a separação causada pelo pecado. E aqui, meus irmãos, é um lembrete para a nossa sociedade pós-moderna, que está o tempo todo incentivando essa perversão sexual. Nós precisamos lembrar que, em um mundo onde tudo é permitido, Deus está nos lembrando que nossa sexualidade ela não é neutra. Deus está nos lembrando que a sexualidade para Ele é importante. Ele planejou isso de uma forma a abençoar o casal. Ele fez isso para abençoar, dando alegria, prazer, como também encher a terra com a sua glória, ao reproduzir imagem, a imagem dele sendo espalhada em todo o mundo. Esse casal gerando outros filhos à sua imagem e semelhança. O homem foi feito à sua imagem e semelhança. Esse homem puro, santo,
ao produzir e reproduzir outros filhos, esses filhos puros e santos encheriam a terra e espelhariam a imagem desse Deus santo e bondoso. Nós somos lembrados de que a sexualidade não é neutra, que ela deve refletir essa nossa relação com Deus. A sexualidade deve refletir a santidade de Deus. É como usar um instrumento musical, quando tocado dentro das regras, dentro da harmonia do campo musical, nós ouvimos um som maravilhoso, bonito, mas se for bagunçado, vai gerar caos. E esse caos que nós estamos percebendo no mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não estão levando em conta que a sexualidade, o prazer sexual, ele está dentro de uma área também onde Deus é dono, onde o próprio Deus entregou para a glória dele também. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de falar, que na missão de Deus, entregar à humanidade e dar à humanidade a missão, nesse movimento aqui, nós estamos entendendo que envolve sexualidade pura, envolve sexualidade santa. O segundo aspecto aqui, trazendo para o nosso dia a dia, o caos sexual que nós estamos vivendo, não só hoje, na era pós-moderna, mas desde os tempos de Paulo, por exemplo, quando escreveu a carta aos Romanos, capítulo 1. Nós temos o caos sendo apresentado ali em consequências, porque, na verdade, o que a gente percebe é esse movimento de consequências em que nós estamos aqui colhendo. Uma vez que a pós-modernidade celebra uma quebra de limites, pornografia, fidelidade, relacionamentos amorosos, aventuras, redefinição ou redefinições, porque são vários, de casamento, mostra como a sexualidade foi tirada do seu propósito original. Por exemplo, distorção cultural. Pesquisas indicam que cerca de 70% dos jovens, entre 18, eu acho que essa pesquisa aqui já está desatualizada, eu desceria um pouquinho mais, eu incluiria talvez já 14 anos, consomem pornografia regularmente, o número de casamentos estão em queda, enquanto coabitações sem compromisso aumenta cada vez mais. É muito comum hoje, jovens já estão dormindo na casa e os pais permitem. Conheço alguns, muito natural. Então imagine só o resultado de casamento nos próximos anos. Se hoje, o test drive que eles dizem que tem que fazer, se hoje um namoro não é mais um conhecimento, não é mais um toque físico externo de um beijo, mas é a própria experiência. Imagine o que vai acontecer, as implicações para a fidelidade do casamento. Se o menino já é treinado a ser infiel, a curtir, a aproveitar, a ver a outra, o outro como objeto de prazer, de satisfação, imagine como formar casamentos sólidos, se a geração está sendo treinada a viver em função dos seus instintos sexuais, desassociado de um Deus que está preocupado, está interessado, está reprovando, como o texto que foi lido aqui de 1 Tessalonicenses, o Senhor é vingador. Você está achando que Ele não vai tratar? Ele vai tratar, Ele vai tratar, Ele é vingador, e Ele deixa muito claro o seu padrão, principalmente no meio do povo de Deus, irmãos, onde a gente percebe, infelizmente, jovens vivendo os seus compromissos de privilégios, que deveria ser apenas para o casamento. É muito fácil a geração hoje, gozar dos privilégios de um casado, ter seus prazeres o dia que desejar, mas não ter seus compromissos, não ser comprometido, não é? É muito legal assim, aí depois a gente fica reclamando do caos que nós estamos vivendo. Meus irmãos, esses efeitos, essas distorções
que a cultura está tentando ajeitar, por meio de tudo isso, tem os efeitos espirituais. Isso gera vergonha, solidão, afastamento de Deus. E a promessa de liberdade sexual tem sido escravizada muito em um ciclo de culpa e de vícios também. Jesus, meus irmãos, sempre vai oferecer para nós libertação e cura. Mesmo para alguém que teve uma vida devassa, Jesus sempre se apresenta como aquele que traz a cura que tanto nós precisamos. Eu quero convidar você a chegar para Romanos capítulo 1, porque eu quero pausar aqui para resumir o que Paulo diz aqui a partir do verso 18 até o verso 27, talvez um texto bem conhecido seu. Eu queria resumir para vocês as consequências na sexualidade, quando nós não entendemos que precisamos desse comprometimento com a imagem de Deus, com a glória de Deus, onde os nossos relacionamentos precisam estar também comprometidos com essa sexualidade pura, santa. Perceba como Paulo, ele apresenta esses passos decadentes, essas consequências trágicas para a impureza sexual na vida de qualquer pessoa. Em primeiro lugar, diz o texto, verso 18, que Deus está irado, e a sua ira se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm verdade pela justiça. Verdade pela justiça. Verso 19 diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus se dá a conhecer, meus irmãos, e o versículo aqui, talvez a forma mais precisa, não é nem manifesto entre eles, mas manifesto neles. Deus se torna conhecido ao criar o homem, ao entregar a ele uma consciência. Deus fala aos homens por meio da sua consciência, embora essa consciência hoje prejudicada, embotada, insensível, mas o testemunho de Deus está no homem, é isso que Paulo está dizendo, está dentro dele. O homem sabe que Deus existe, embora ele tente negar, embora ele tente abafar, embora ele tente aqui, como diz o texto, deter, porque os atributos invisíveis de Deus, verso 20, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, ou seja, Deus com seus atributos invisíveis de poder e sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas, por meio da criação. Ele acrescenta o segundo elemento, não só dentro do homem, consciência, mas o homem sabe que Deus existe, o seu poder, sua divindade, também por meio das coisas criadas. E aí o verso 21 começa aqui, o primeiro passo, para você cair na imoralidade sexual, na impureza sexual, para você pegar o óculos e perceber como que Deus vê essa área, onde que começa a queda. E o primeiro passo é deixar de glorificar a Deus, irmãos. Ele diz claramente, tendo o conhecimento de Deus, verso 21, não o glorificaram como Deus. O primeiro passo é não reconhecer Deus, deixar de glorificar a Deus. É você perder o espanto por Deus, é você perder a reverência por Ele, é você perder o temor dEle, é você perder o amor por Ele, o deleite da adoração para Ele. E quando você perde isso, você se vira, você se volta para outras coisas. E nas Escrituras, meus irmãos, o tema latente, que bate em todas as sessões, quando Paulo vai tratar sobre pecado, está lá. Sexualidade, impureza sexual, sempre está no topo da lista. Essa área é uma área tensa para o ser humano. Em volta desse tema, tem tudo, poder, dinheiro, tudo, por conta dessa área, desse prazer, que se tornou um Deus, é um ídolo. Um ídolo. O sexo hoje, o prazer sexual é visto como um ídolo.
deixaram de glorificar a Deus, se curvaram à lascívia sexual, a adorar o prazer, e andarem como animais, que não respeitam, que não têm pudor, que não têm vergonha, que se mostram, que apresentam nos seus canais, nas suas páginas, no seu Instagram, que filma, que não tem vergonha. Mostra o amor, mostra o seu Deus. Quando o homem deixa de glorificar a Deus, ele dá o seu primeiro passo. O segundo passo, ainda verso 21 diz, o primeiro passo é não adorar, o segundo passo é o quê? Não dar graças, gratidão. É a pessoa perder logo o espírito de gratidão. E quando a pessoa perde o espírito de gratidão, ela passa já a murmurar. Ela é murmurenta. A história de Israel mostra esse murmúrio. Deus cuidando o tempo todo, Deus tentando cuidar em mínimos detalhes, mas esse povo reclama de tudo. E Deus mata a gente por causa disso. Murmuração, meus irmãos, é um pecado. Murmurar revela um coração que não é feliz e contente com aquilo que Deus está dando. Não dar graças é, no fundo, dizer: Deus, é o seguinte, eu não estou feliz com o que o Senhor está fazendo. O Senhor está sentado no trono aí, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Você cobiçar o lugar de Deus. Toda pessoa ingrata, ela tem a ideia de que ela se merece, que ela é importante, que ela se basta. Ela é cheia de si. Sempre está reclamando porque ela acha que merece mais. Eu mereço uma casa melhor, eu mereço um carro melhor, eu mereço um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um trabalho melhor, mais um pouquinho, eu mereço. E a reclamação, a murmuração faz parte da vida de alguém que deixou Deus, que não adora Deus. E ele cai então nessa condição. Ele perde o espírito da gratidão. O outro passo, Paulo diz aí também, no verso 21, que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ele cai agora numa condição de ter um coração obscurecido. Ele começa então a navegar em um mundo perigoso. Ele gosta de andar no mundo de fantasias. Aquilo que ele tem de modo ordeiro, de modo legal, legítimo, o seu casamento, o seu cônjuge, já não é importante. Aquela prática que é trabalhosa, ela já não é tão interessante. É melhor ter aperitivos, incentivos de fora, ver alguma coisa lá fora, participar de algo, porque, irmãos, essa área é uma área tensa mesmo. Um casamento feliz, satisfatório para ambos, nessa área sexual é algo trabalhoso. A sexualidade trabalhada é um trabalho grande para ter mútua satisfação. Mas é mais fácil olhar para fora, é mais fácil viver nesse mundo onde o coração obscurecido fica aí nesse meio, enuviado em sonhos, fantasias, especulações, e cada vez mais com dosagens mais fortes, para experimentar sensações mais fortes, onde aquilo do dia a dia já não é mais prazeroso, e os corações se voltam obscurecidos para algo lá fora. Paulo, ele continua dando um quarto passo. Ele fala que esses corações obscurecidos, insensatos, que se inculcam por sábios, que se tornam loucos, né, que ele está dizendo aqui, que mudam a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Paulo vai falar desse impedimento da verdade, obscurecido, raciocínios, acham que são sábios, mas eles são loucos, porque eles reprimiram, eles detêm, e eles apenas gostam de ver e ouvir o que o seu ídolo está oferecendo. Nós temos esse movimento que vai apertando as recompensas
das suas gratificações, de estar envolvido nessa trama, e ele vai se entregando, abandona a si mesmo no seu vício, porque o versículo 26 vai dizer: Deus os entregou. Verso 28, e por haverem desprezado Deus, o próprio Deus os entregou. O verso 24, verso 26 e verso 28. A frase se repete: o próprio Deus os entregou. O próprio Deus os entregou. Se você já começou a me desprezando, eu não sou mais o Deus, você me rejeita, você não quer me glorificar, você não quer ter relacionamento comigo, Deus faz o quê? Ele solta você. Eu também não te quero. Não quero ter relacionamento com você. Eu vou entregar o seu coração, os desejos do seu próprio coração. Eu não vou segurar, eu solto. E aqui começa uma queda, numa espiral descendente, para a lona. Veja o movimento, onde o texto termina falando de uma perspectiva de onde tem aqui a expressão cheia de toda impiedade, porque ele vai dizer, cheios de toda injustiça, verso 29, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sempre difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. E termina dizendo que a sentença de Deus está aí, de que são passíveis de morte todos que praticam estas coisas, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. E nós temos, meus irmãos, essa prisão sendo colocada aqui, porque os homens mudaram seus desejos próprios para desonrar o seu corpo, verso 24. Verso 26, as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. Verso 27, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Deveríamos transbordar, irmãos, de amor por Jesus, transbordar de santidade, de pureza, mas o que é que está acontecendo? Há um transbordar aqui de imundícia, há um transbordar de sujeira. O texto bíblico nos chama a avaliar essas consequências de uma sexualidade comprometida, que está comprometendo a imagem de Deus e a glória de Deus nesse mundo. Depois do apóstolo Paulo mencionar, em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, quando ele vai tratar sobre o casamento, no verso 26, Paulo vai falar que Cristo, ele por amor à igreja, ele aponta um motivo porque Cristo se entregou por ela. Por que Cristo se entregou pelo seu povo? Por que Cristo se entregou para remir este povo? O versículo claramente diz que ele se entregou para que ele pudesse santificá-la neste mundo e glorificá-la no mundo vindouro. Então ele vai falar para que dotasse todos os seus membros com um princípio de santidade e os livrasse da culpa, da contaminação, do domínio do pecado. Deixar puras, sem rugas, sem mancha. É isso que Jesus Cristo fez. Ele morreu na cruz para nos deixar limpos e puros, principalmente nessa matéria. Pureza sexual. Olhar o sexo da maneira correta. O tormento da tentação para pecar, meus irmãos, é nada se comparado com as consequências do pecado. Lembre-se disso. O tormento da tentação para pecar é nada comparado com as consequências do pecado na sua vida. As consequências, meus irmãos, podem durar toda uma vida, ou pode durar por toda uma eternidade. São as consequências que são tão terríveis e atormentadoras, que mesmo que houve perdão,
que mesmo que há uma busca para conserto, as marcas estão lá, as consequências vão acompanhar, ou vai acompanhar, de modo específico. A solução, é claro, como em tudo com o Senhor, a solução está na sua palavra. É nela que encontramos a solução para todos os problemas ou questões enfrentadas pelo homem ou pela mulher. Não existe outro lugar para ajuda como as Escrituras. Toda a obra de cura do Senhor começa com a sua palavra. E nós estamos diante da palavra de Deus. Ele está recomendando como purificar, como nos tornar limpo, como redimir essa sexualidade que se sujou, que se lameou, que é imunda, suja aos olhos dele. Somente ele pode fazer isso. Então o homem, por causa da sua idolatria, por recusar glorificar a Deus, ele perde o seu propósito, ele perde a sua liberdade, ele perde a sua vida, porque ele vai morrer, ele perde a sua capacidade plena de liderar, de cuidar, de trabalhar, porque ele vive com medo, com pavor, ele perde a sua intimidade, a sua auxiliadora idônea, agora é acusação, é um conflito no relacionamento conjugal, ele perde sua integridade, eles estão nus, mas agora tem vergonha uns do outro, ele também perde sua intimidade com Deus, Deus vai atrás e ele foge, porque ele teve medo e se escondeu. Eu estou retratando aqui o que aconteceu em Gênesis. Adão e Eva experimentaram essa confusão. Deus nos chama, meus irmãos, hoje para ver os nossos corpos como templo do Espírito Santo. Dá uma olhada aí em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 a 20. Eu quero conferir alguns textos, eu acho que é bom. Estamos sempre lá no Antigo Testamento e vendo as implicações. 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso quê? Qual o contexto aqui da igreja de Corinto? O que é que tinha naquela cidade? Imoralidade sexual aos pulmões, como alguém diz. Havia lá um templo. E o entendimento desse Deus ou dessa deusa de fertilidade, para tornar a terra próspera, o fruto próspero, a relação então de contato com esse Deus da fertilização ou da prosperidade, era entrar em contato com as suas sacerdotisas. Mais de 1000 sacerdotisas lá disponíveis para entrar no rito, na orgia de bebedeira, com imoralidade sexual. Era assim. Vocês não davam antes os seus corpos para o pecado? Ei, o seu corpo foi comprado por preço alto. Não pertence mais a você. Esse corpo é de Deus. É templo, morada do Espírito Santo. Deus em Cristo nos redime, nos cura, nos limpa. Mas Ele nos chama a ver os nossos corpos dessa forma. Eu quero dizer também, meus irmãos, que quanto a esta redenção da sexualidade, Jesus é a resposta para o caos espiritual em nosso tempo. Estou insistindo que a redenção da nossa sexualidade tem a ver com Jesus, porque somente Ele carregou não apenas os nossos pecados, mas Ele também carregou as nossas vergonhas, incluindo aquelas relacionadas à sexualidade. Você já conheceu alguém que foi redimido, salvo, mas ainda luta com a culpa da vida promíscua que viveu, que levou?
Conhece alguém que teve uma vida dissoluta, e é uma luta hoje manter um casamento saudável? Recentemente alguém veio confessar comigo, pedir ajuda, em outro contexto, e ele falou da vida promíscua dele, e ele falou: pastor, é difícil, é uma luta na mente, as imagens, as lembranças, trazer a minha mente fiel à minha esposa não é fácil, as motivações muitas vezes que me faz procurá-la, tem a ver com esse contexto, e eu evito para não ser pecaminoso, e às vezes tem que lidar com essas tensões. Meus irmãos, mesmo assim, a Escritura, o próprio Deus nos chama a essa restauração plena. Deus é capaz de, em Cristo Jesus, nos restaurar o plano original, nos chamando de volta ao propósito divino para a sexualidade, que é refletido a partir da aliança que nós fazemos com Ele. Deus nos oferece graça para todos aqueles que se sentem quebrantados, aqueles que se sentem presos. Cristo oferece perdão, como também capacitação para viver de maneira santa. Pense aí num espelho quebrado que foi cuidadosamente restaurado. A imagem que ele reflete ainda pode não ser perfeita, mas agora aponta para algo maior. Assim somos nós em Cristo, redimidos para refletir a sua glória. E agora eu quero caminhar para uma aplicação final, o desafio de viver para uma sexualidade redimida. Então nós estamos percebendo aqui o contexto da sexualidade no livro de Levítico, o cuidado que Deus está tendo com cada detalhe dessa relação com o homem, essa relação conjugal, e as doenças que envolve, que torna esse homem ou essa mulher imundo ou imunda, mas aqui prestando atenção no contexto maior, como que Deus planejou a sexualidade, ela foi prejudicada, as consequências que nós aqui já descrevemos, e por fim, essa redenção e como viver essa sexualidade redimida. Algumas coisas básicas. Diante da mudança sexual, da pós-modernidade, que a gente está sempre batendo e chamando a atenção, é aqui que nós somos chamados, meus irmãos, a viver de forma contra a cultura. Contra a cultura. Eu tenho visto cada vez mais no nosso meio de igrejas, jovens, que estão tendo contato com bom ensino e boa percepção bíblica. Nós temos uma bênção de alguns canais de mídia que chega para nós e nos traz informações preciosas sobre essa área, e tem sido muito difundido no meio dos jovens a ideia do namoro corte, O que é isso? É o entendimento de que o namoro, como nós aprendemos a namorar, com o contato físico, com o beijo, e com outros avanços, outros amassos, como falam aí na gíria popular, isso não faz parte da perspectiva cristã. O namoro em si, o próprio beijo, ele está no contexto já de intimidade, que já faz alusão à intimidade sexual. Portanto, um grupo tem se levantado para deixar claro que a melhor maneira do cristão, de um jovem, nesse cenário se relacionar, é fazer o compromisso de ter contato físico com o outro, apenas no casamento. Ah, pastor, mas isso aí, falar isso na linguagem do jovem na escola, nesse contexto aí, isso aí é complicado demais. Mas, irmãos, a gente precisa ter senso, sensibilidade, ter um bom senso da perspectiva espiritual de que talvez, para a gente não pecar contra Deus, exercer a nossa sexualidade de forma que glorifica a Deus, vai ter que tomar decisões radicais assim. Tomar decisões radicais assim. Para os casados, a relação entre marido e esposa deve ser marcada por amor, respeito e principalmente aliança. Compromisso. Embora o mundo não dê valor, ninguém fala para poder empenhar sua palavra, dizer, se fulano falou isso, pode chover canivete que vai acontecer. A gente está vivendo uma época em que não é mais se ensina ou não.
Você jurou um negócio aqui, não vale mais nada amanhã, muda, volta atrás. Isso tem impactado o compromisso, um compromisso. Semana passada, Lucas e Ana Clara fizeram um compromisso. E ele disse: pastor, eu tremi na base quando o senhor pediu para jurar e disse que estava jurando para Deus, né? Pois é, para sentir o drama mesmo. Um juramento que você fez para Deus. É com Ele. É com Ele que você falou. Eu vou amar essa mulher. Mesmo que apareça tantas outras interessantes, ou mesmo que apareça qualquer coisa. Eu decidi amar essa mulher até morrer. E fazer valer isso. Ora bola, se dentro da igreja não tiver gente com palavra, vai encontrar gente aonde com palavra? Se dentro da igreja está havendo mais divórcio do que lá fora do mundo, para que a gente está aqui? Para que andar com isso aqui? Para que adorar a Deus? Que eu adoro a Ele, mas eu faço do meu jeito, da minha maneira. Que conversa? Seu modo de vida está denunciando que você não crê na Escritura. Seu modo de vida está denunciando que você não acredita que Ele é soberano sobre a sua vida. Seu modo de vida, de casamento, está dizendo que você não acredita que Deus é aquele que estabeleceu o casamento para a glória dEle. Primeiro você escolhe a pessoa que você quer se relacionar. Depois você tem um ato de compromisso. Esse ato de aliança autoriza o ato sexual. É assim, meus irmãos. O ato sexual, ele é autorizado depois que tem um ato de compromisso. A relação entre alguém que eu fiz votos, é alguém que eu fiz compromisso, não é qualquer pessoa. Eu me comprometi com esta pessoa, e esse compromisso é que autoriza a relação íntima, e não o contrário. Esse é o padrão de Deus, e Deus quer isso do seu povo. É padrão de santidade dele. Então eu quero encorajar os casais a refletir essa relação de Cristo com a sua igreja, de fidelidade, de amor, de respeito. Para os solteiros, a castidade não é uma negação da sexualidade. Estar casto, preservado, é uma expressão de obediência. E também uma expressão de confiança que Deus preparou aquela pessoa para mim. Quero desafiar os jovens a pensar que você vai ter sim o seu presente, que Deus vai te dar na hora certa, com a pessoa certa, dentro de um compromisso certo. Confia que Deus pode fazer isso. Ele vai honrar você. Ele vai honrar você. E para todos nós, a graça de Deus redime até mesmo os erros mais profundos. Em Cristo há sempre um novo começo. Pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas já passaram, tudo se fez novo. Busque viver essa novidade. Quero aplicar, finalmente, desafiar você a desconstruir a narrativa que o mundo tem apresentado aí para você sobre sexualidade. Evite ouvir esses pregadores que está aí, camuflado em todas as mídias, incentivando você ao prazer sexual a qualquer custo, sexo livre e tudo mais. Eu quero desafiar você a desconstruir essa narrativa da cultura sobre sexualidade, desafiar você a buscar na palavra de Deus a verdade sobre quem você é. Deus deseja esse compromisso com a imagem dele e esse compromisso com a relação que ele estabelece com o outro no seu contexto conjugal. Se há áreas de falha, confie na graça redentora de Cristo, pois Ele purifica e restaura também. De modo que Levítico, especialmente o verso 18, aponta para a necessidade de santidade nesse aspecto íntimo da vida, um homem e uma mulher. Enquanto o mundo celebra uma sexualidade sem limites, Deus então nos chama a refletir a sua santidade. A boa notícia nessa noite, meus irmãos, é que em Cristo nós podemos viver uma sexualidade redimida, que glorifica a Deus,
que edifica nossas vidas, que traz prazer, sabendo que esse prazer glorifica a Deus, que há uma mutualidade nisso, de modo que também, se os filhos vierem, essa extensão vem também para ser um meio de glorificar a Deus, nossos filhos. O desafio final é que você permita que a palavra de Deus seja guia para a sua sexualidade. Cuidado quem você está seguindo, aprendendo, estudando, ouvindo. Cuidado com o que você está assistindo, séries. Qual o incentivo, qual a promoção, se de fato Cristo está sendo ali centralizado. Seja você casado, solteiro, ou alguém que está buscando redenção, lembre-se, Cristo é suficiente para restaurar até as áreas mais quebradas. Ele nos chama a viver como testemunhas vivas da sua santidade em um mundo de caos. Convido você a curvar a sua cabeça, convidar o grupo de louvor, pois nós vamos terminar cantando uma canção. E essa canção nos convida a pensar em outra pátria. Assim como Israel foi conduzido perante o deserto para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus se fazendo presente para conduzi-los a uma casa, para nós, irmãos, a uma casa mais sublime. Jesus Cristo veio para nos conduzir para uma pátria celestial. E os valores desse reino, dessa pátria, como também a autoridade desse rei, está sobre nós, incluindo a nossa sexualidade, para Ele e para a glória dEle. Eu quero desafiar você a entregar essa área específica da sua vida a Ele. Quais são as lutas que você tem passado? Você como casado, você como jovem, como você tem usado a sua sexualidade? Como você tem feito uso disso? Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Deus requer pureza, santidade. Deus bendito, nós precisamos da tua ajuda. Só o Senhor para nos ajudar. As paixões, principalmente paixões sexuais, lascívia, cobiça, está fortemente ligado, Deus, com essa área. Coisas que ninguém sabe, que nem nós mesmos nos apercebemos, mas que o Senhor na sua palavra já revelou, já mostra para nós o perigo de ceder às tentações sexuais, já nos alerta quanto às consequências drásticas, ó Deus. Sobretudo, o Senhor nos convida para a redenção. Nessa noite, ó Deus, nós queremos, em nome de Jesus, pedir a tua ajuda para termos, ó Deus, essa área diante do Senhor. Continue, Senhor, abençoando nossos casamentos, cada casal, cada cônjuge. Santifica, Senhor, o nosso leito, que ele permaneça sem mácula. Sem mácula, Senhor. Ajuda-nos a ter casamentos puros. Puros. Senhor, santifica a tua igreja. Tua igreja carece de casamentos saudáveis. Se porventura aqui, ó Deus, casamentos quebrados existem, que estão apenas de aparência, que o Senhor Deus venha graciosamente intervir. Tua palavra, ó Deus, ela é capaz de transformar, que haja corações rendidos, que confia, que se entrega, porque o Senhor é capaz de purificar. Nós temos aprendido que só o Senhor purifica, seja os alimentos, seja o nosso corpo, as enfermidades, seja essa área sexual, é só o Senhor que purifica. Não há outro recurso, não há uma terapia, não há ajuda humana, nada, nada, só o Senhor, só a tua palavra para nos purificar. Ó palavra de Deus, purifica nossa mente e coração e nos dê casamentos puros. Senhor, também jovens com mentes puras, sabendo usar, ó Deus, administrar bem os seus impulsos, canalizando, ó Deus, para o momento da oportunidade, do privilégio, se o Senhor conceder. Ó Deus, dê sabedoria,
Salva, ó Deus, a nossa geração de crianças e de jovens que estão sendo tratados, incentivados a agir como animais, para gratificação própria, para viver em mundos sujos. Mas o Senhor está aqui para purificar. Redime, Senhor, redime essa área tão vital da nossa vida e nos conduz para a pátria celestial. Nos ajuda a caminhar olhando para lá. Oramos assim no nome bendito de Jesus. Amém. Vamos ficar de